Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como que eu fiz essa mandala. Ela é uma mandala de gráfico também. Eu não fiz o gráfico todo, eu utilizei só até a 10ª volta. O gráfico tem 15 voltas e a mandala ficou com 40 centímetros, que eu acho que é um tamanho legal também para a gente encontrar aro e tal. Então, eu acho que essa foi uma boa medida, tá? Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. Eu escolhi essas cores aqui para trabalhar, são linhas Belle Charme, as mesmas que eu usei aqui nesse trabalho. Então, essa medida de 40 centímetros está condicionada ao tex da linha. Se for uma linha mais fininha, vai ficar um pouquinho menor. E se for uma linha mais grossa, claro que vai ficar um pouquinho maior o trabalho. Mas vocês podem usar a linha que for da preferência de vocês, tá? Inclusive, podem até fazer de uma cor só, que eu já fiz e fica muito linda a mandala também. Além disso, a gente vai precisar da agulha de crochê, a minha tem 2,5 mm. A gente vai precisar da tesoura, uma agulha de tapeceiro e o aro que a gente pode deixar para ver no final, depois que a gente blocar o trabalho e descobrir certinho qual que é o tamanho que a gente vai precisar, tá bom? Então vamos começar. Esse é o gráfico, eu vou deixar o link para vocês acessarem ele lá no meu Instagram e é legal vocês terem ele aí por perto para ir acompanhando junto com as explicações. Começar então a primeira volta com essa cor, fazendo 3 pontos altos e 3 correntinhas por 6 vezes dentro do anel mágico. Então, vou jogar essa pontinha aqui por cima para fazer o meu anel, passo a minha agulha aqui por baixo desse fio que ficou mais à direita, trago o fio da esquerda por baixo, levanto essa alcinha e vou passar de novo esse fio da esquerda por dentro dessa alcinha. E aí, aqui tá feito o meu anel mágico. E aí, vou fazer aqui dentro, então, 3 pontos altos e 3 correntinhas, e vou repetir essa sequência 6 vezes. Então, para fazer o primeiro ponto alto, subo 3 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui do lado. E 3 correntinhas. A sequência, então, é 3 pontos altos e 3 correntinhas, e eu vou repetir ela por 6 vezes, até dar a volta aqui no meu anel mágico. Cheguei aqui no fim da última sequência, da 6ª sequência, então, vou fazer as 3 últimas correntinhas que faltam, e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha, que é a parte de cima do primeiro ponto alto. Para facilitar, ó, é até melhor fechar o anel antes, puxando esse fiozinho mais curto, e aí sim a gente fecha aqui. Fechar com baixíssimo aqui nessa 3ª correntinha. E aí, tá feita a primeira volta da nossa mandala. Eu vou cortar aqui a ponta desse fio e passar por dentro, esta pontinha, por dentro dessa argolinha aqui que ficou. Puxo aqui bem firme e esse foi nosso fechamento, tá? Na segunda volta, a gente vai fazer o seguinte: dentro dessas alcinhas aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, tudo isso dentro da alcinha. E para passar para a próxima alcinha, a gente vai fazer 13 correntinhas. E aí, repetir: 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Vou pegar aqui minha próxima cor. A partir de agora, a gente vai trabalhar sempre com o nó corrediço, tá? Então, faço aqui o nó corrediço. E aí, primeiro eu passo a agulha por dentro aqui do espaço onde eu vou trabalhar, porque eu vou subir ponto alto, puxo esse nó corrediço aqui pra frente, pra subir 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E aí, faço mais os 2 pontos altos aqui. Então, já vou prendendo esse fio roxo que ficou aqui por trás, pra ir fazendo já o arremate dele. Então, aqui são 3 pontos altos. 3 correntinhas, 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. E aí, 13 correntinhas para passar para o próximo espaço e fazer a mesma coisa.
Então, tô aqui com as minhas 13 correntinhas e agora vou laçar e passar aqui para o próximo espaço, repetindo a sequência. Então, a gente vai fazer isso até dar a volta toda aqui. Aqui, quando eu for conseguindo arrematar, eu já vou cortando esses fios, tá? Eu vou deixar os que eu vou precisar da agulha de tapeceiro para arrematar, mas os que eu conseguir, eu já vou cortando para facilitar, para deixar menos fio aqui atrás e não ficar me atrapalhando também. Esse aqui eu vou precisar da agulha, então, por enquanto, eu vou deixar ele. Vamos continuar aqui. Então, aqui eu terminei a sequência fazendo as 13 correntinhas e eu vou fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, que foram as 3 primeiras correntinhas. Então, venho aqui na parte de cima desse ponto alto, né, que é a terceira correntinha, e fecho aqui. E aí, tá feita a nossa segunda volta. Aqui pelo gráfico, ele faz uma indicação de fazer 6 correntinhas aqui e ponto alto quíntuplo para fechar esse ponto aqui em cima. Mas como eu tô mudando de cor, eu vou fazer assim, porque fica mais fácil depois até para arrematar, tá bom? Então, essa foi a nossa segunda volta. Aí, aqui a gente corta e fecha da mesma forma, passando o fio aqui por dentro dessa alça que sobrou aqui. Na terceira volta, a gente vai trabalhar dentro dessas alças aqui de 13 correntinhas. Então, eu vou fazer 9 pontos altos aqui, 3 correntinhas e mais 9 pontos altos, e aí já passar direto para a próxima alcinha, recomeçando com os 9 pontos altos. Então, a gente faz o nó corrediço, a gente passa aqui primeiro a agulha por dentro desse espaço que a gente vai trabalhar, vou puxar aqui o meu nó, trazendo ele pra frente, subindo 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Aí, eu vou fazer mais 8 pontos altos aqui dentro, do lado desse que eu já subi. Vou até prendendo já essa linha azul. Você pode até empurrar um pouquinho aqui pro canto, né? Então, aqui já fiz 4, vou fazer mais 5. Então, aqui 9 pontos altos, faço as 3 correntinhas e aí mais 9 pontos altos aqui na sequência, no mesmo lugar, né? Na parte de 13 correntinhas aqui. Então, aqui, ó, tem mais um fio preso aqui que eu já posso cortar. E aí, finalizando essa sequência aqui, eu vou laçar e já vou passar para a próxima alcinha aqui de 13 correntinhas, fazendo os meus próximos 9 pontos altos, tá? Então, venho direto aqui, ó. Então, eu venho aqui pro lado e já recomeço meus 9 pontos altos, 3 correntinhas e 9 pontos altos, tá? Então, essa é a sequência até dar a volta toda aqui, nos 6 espaços de correntinhas que a gente tem. Então, finalizei aqui a sequência de 9 pontos altos, a última sequência. Vou fazer o fechamento com baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, né? Que foram as 3 primeiras correntinhas, na parte de cima dele aqui. E aí, tá pronta a nossa terceira volta. Agora, aqui na quarta volta, o que que a gente vai fazer? Dentro do espaço de 3 correntinhas, a gente vai subir 4 pontos altos, 5 correntinhas e 4 pontos altos. E isso tudo aqui dentro. A gente vai fazer 7 correntinhas para prender com um ponto baixo aqui no quarto ponto alto desse meinho para cá, tá? Então, 7 correntinhas, um ponto baixo aqui, 5 correntinhas para prender com um ponto baixo de novo no quarto ponto alto do meinho para lá. Aí, 7 correntinhas e vou recomeçar aqui com os 4 pontos altos, 5 correntinhas e 4 pontos altos. Então, já tô aqui com o meu nó corrediço, passo a agulha aqui por dentro do espaço onde a gente vai trabalhar para puxar esse nó corrediço, subindo as 3 primeiras correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Faço mais 3 pontos altos aqui, do ladinho.
Aqui tenho mais um fio que eu já tô arrematando, depois já vou cortar. 5 correntinhas. Mais 4 pontos altos, tudo aqui dentro desse mesmo espaço. Daí, 7 correntinhas. A gente vai prender no quarto ponto alto aqui do meinho pra cá, então, faço um baixo aqui nesse quarto ponto alto. 5 correntinhas. E aí, faço um ponto baixo no quarto ponto alto do meio pra lá agora, tá? Porque é tipo espelhado, né? Então, o ponto alto, o ponto baixo tem que ficar preso no mesmo lugar aqui. Aí, volto aqui com 7 correntinhas para recomeçar a sequência. Então, a gente recomeça aqui com os 4 pontos altos, 5 correntinhas e 4 pontos altos, e vai seguindo assim até dar a volta toda. Então, aqui tô com as 7 últimas correntinhas e vou prender com baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, que foram as 3 primeiras correntinhas, na parte de cima dele. Puxo bem aqui. Vou cortar. E a gente tá aqui com mais uma volta pronta. Agora, aqui na quinta volta, a gente vai fazer o seguinte. Nessa parte aqui, a gente vai ter 7 pontos altos, 5 correntinhas e 7 pontos altos. Sendo 3 aqui, a gente vai pular esse primeiro, então, vai fazer 3 aqui, ponto sobre ponto, e 4 aqui dentro do espaço, então, totalizando 7 desse lado. 5 correntinhas, e do outro lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa, começando pelos 4 pontos que vão ficar aqui dentro, e depois fazendo mais 3 pontos sobre ponto aqui. Então, vai ficar livre o primeiro e o último aqui. Daí, a gente vai fazer 5 correntinhas e 3 pontos altos fechados juntos aqui, sendo um nesse espaço aqui de 7 correntinhas, né? Então, um pegando aqui, outro pegando aqui e outro pegando aqui, os 3 fechados juntos. Aí, 5 correntinhas e vou recomeçar. Pelo gráfico, tem um ponto picô aqui em cima dos 3 pontos altos fechados juntos, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer essa mandala igualzinho eu fiz essa, tá? Então, aqui eu não fiz, e nessa nova aqui também não vou fazer. Então, já tô aqui com o meu nó corrediço, eu vou começar pulando esse primeiro ponto, fazendo aqui no segundo, então, vou colocar minha agulha aqui por dentro desse segundo ponto, vou puxar o meu nó corrediço, trazendo ele pra frente pra subir essas 3 correntinhas que vão ser o meu primeiro ponto alto aqui. Agora, mais uma vez, consigo ir prendendo a linha, laço para fazer o segundo ponto alto aqui ao lado, ponto sobre ponto também, e o terceiro. E os outros 4 da sequência de 7, a gente vai fazer dentro do espaço de 5 correntinhas aqui da volta anterior. Aí, 5 correntinhas. E a gente vai voltar fazendo a mesma coisa. Então, de novo, os 4 pontos altos. Dentro aqui do espaço, né? E aí, os 3 pontos sobre ponto para totalizar 7. Na sequência aqui, então, eu vou fazer 5 correntinhas. E os 3 pontos altos fechados juntos. Então, laço, pego aqui primeiro essa parte de 7 correntinhas, laço, não tiro todo ponto alto, porque são 3, então, vou laçar de novo. Passo no espaço de 5 correntinhas, tiro de novo só uma parte dele, e por último, mais uma vez, pego aqui o espaço de 7 correntinhas, laço uma vez, e aí laço para tirar todas essas alcinhas que ficaram aqui. Tá? Então, ficou aqui com os 3 pontos altos fechados juntos. Aí, eu vou fazer 5 correntinhas.
E aí, a gente vai recomeçar a sequência fazendo os 7 pontos altos, 5 correntinhas e 7 pontos altos. Então, já laço, venho direto aqui, pulando o primeiro ponto, venho no segundo, para recomeçar a sequência e fazer a volta toda assim. Finalizando aqui os 3 últimos pontos altos fechados juntos. 5 correntinhas. E aí, vou fechar com baixíssimo aqui na terceira correntinha, que foi o primeiro ponto alto que a gente fez da sequência aqui. E aí, tá pronta mais uma volta. Agora, aqui, na próxima volta, que é a sexta volta, a gente vai fazer o seguinte. Começando aqui, 2 pontos altos fechados juntos, um nesse primeiro ponto alto, o outro no ponto alto do meio, tá? Então, a gente pula 2 aqui, é o terceiro. Então, 2 pontos altos fechados juntos aqui, 2 correntinhas. Outro ponto alto, aí sozinho, nessa parte aqui, nesse primeiro, um ponto alto aqui, mais 2 correntinhas. Aqui em cima, na correntinha do meio, a gente vai fazer um ponto alto, 5 correntinhas, outro ponto alto aqui dentro da mesma correntinha. Mais 2 correntinhas para fazer a mesma coisa do outro lado, então, um ponto alto aqui nesse primeiro ponto, 2 correntinhas e os 2 pontos altos fechados juntos, sendo um neste e um no do meio aqui. E aí, para passar para o outro lado, recomeçando a mesma sequência, a gente vai fazer 21 correntinhas, tá? Então, vamos lá. A gente faz aqui um nó corrediço. Eu vou passar a agulha aqui por dentro, puxando o nó. Para subir agora 2 correntinhas, porque como é ponto alto fechado junto, 2 correntinhas aqui acomoda melhor. Faço o ponto alto aqui em cima do ponto alto do meio da carreira de baixo, né? Para fechar aqui, então, fiquei com meus 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas. Laço, vou fazer o outro ponto alto agora sozinho, nesse primeiro aqui da esquerda, mais 2 correntinhas. Aí, laço, vou fazer aqui na correntinha do meio, dentro dela, um ponto alto, 5 correntinhas, outro ponto alto. Daí, mais 2 correntinhas, laço para fazer o ponto alto aqui dentro deste primeiro ponto alto aqui do outro lado, né? Pra gente fazer a mesma coisa aqui pra cá agora. 2 correntinhas e os 2 pontos altos fechados juntos, sendo um no ponto alto aqui do meio, que é esse daqui, e outro aqui no último, da esquerda. Então, tá aqui essa primeira sequência. Agora, a gente vai fazer 21 correntinhas para passar pro outro lado e recomeçar essa mesma sequência aqui. E eu quero mostrar para vocês que na próxima volta a gente vai usar essas correntinhas para fazer os pontos altos todos dentro delas. Então, é importante a gente fazer elas bem certinhas, que tenham 21 mesmo, para poder sobrar aqui do mesmo lado, né, dos dois lados a mesma quantidade, tá? E aqui no meio vai sobrar uma. Então, a gente faz aqui com bastante atenção essas 21 correntinhas e vai recomeçar essa sequência aqui, dando a volta toda até chegar aqui no início de novo. Então, aqui as 21 correntinhas, laço para recomeçar a sequência aqui, fazendo os 2 pontos altos fechados juntos. Importante também não torcer as correntinhas. E aí, vou recomeçando aqui até dar a volta toda assim. Finalizei aqui a minha sequência, minha última sequência de 21 correntinhas. E vou fechar com baixíssimo no alto aqui, nessa junção dos 2 pontos altos fechados juntos. O primeiro aqui que a gente fez. E aí, tá pronta a nossa sexta volta. Agora, na sétima volta, então, a gente vai fazer o seguinte: 7 pontos altos separados por 5 correntinhas, com 7 pontos altos aqui do outro lado, tanto nessa parte quanto nessa.
Nessa parte aqui, a gente vai fazer dentro das correntinhas. Então, a gente vai começar na quarta correntinha aqui, vai fazer o primeiro ponto alto dentro dela, fazer 7 na sequência, um dentro de cada correntinha, aí 5 correntinhas aqui em cima, e do outro lado, a gente pula aqui a do meio, e do outro lado a gente desce fazendo a mesma coisa, e aí tem que sobrar 3 aqui. Aí, a gente passa direto pro ponto alto aqui da volta seguinte, começando neste daqui, que é esse que tá sozinho, 2 aqui dentro, um em cima desse aqui, 3 aqui dentro, então a gente vai totalizar 7 aqui, 5 correntinhas, e a gente vai voltar aqui fazendo a mesma coisa. Então, 3 pontos altos aqui dentro, mais um aqui são 4, mais 2 aqui dentro são 6, e o sétimo em cima deste daqui, e aí a gente já passa direto para a sequência da alcinha aqui. Então, vamos começar. Então, nó corrediço. Vou fazer o primeiro aqui dentro, então, vou passar, ó, minha agulha aqui para puxar o nó corrediço. Subindo as 3 correntinhas com o primeiro ponto alto. Aqui também já consigo ir prendendo esse fio, para depois já cortar. Então, vou fazer mais 2 aqui dentro desse espaço de 2 correntinhas da volta de baixo. Outro aqui em cima desse ponto alto. E aí, mais 3 dentro desse espacinho aqui, tá? Da ponta aqui. Aí, 5 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui dentro. Pra gente voltar aqui fazendo a mesma coisa. Então, começo com os 3 pontos altos dentro desse espaço. O próximo ponto alto vai ser em cima aqui desse outro ponto alto da volta de baixo. Mais 2 no espaço de 2 correntinhas. E o último dessa sequência em cima deste ponto alto aqui. Tá? Esse fio aqui eu já vou cortar. Agora, a gente vai laçar para passar aqui a mesma sequência de 7 pontos altos, 5 correntinhas, 7 pontos altos deste lado aqui. Só que agora, a gente vai fazer, então, a gente vai ver aqui a quarta correntinha, que é essa daqui, já venho com a linha laçada e faço, ó, por dentro dessa correntinha, tá? Então, pego aqui dessa alcinha de cima e faço o meu primeiro ponto alto aqui dessa sequência. E aí, vou fazendo assim, um ao lado do outro, sempre dentro da correntinha. Então, tô aqui com a sequência de 7 pontos altos, todos dentro das correntinhas. Vou fazer 5 correntinhas aqui para separar. E vou recomeçar fazendo mais 7 pontos altos. Agora, eu vou pular uma correntinha aqui e vou para a próxima. Então, aqui eu faço mais 7. Então, aqui o último da sequência de 7, e aí, vão sobrar aqui 3, tá? A gente começou aqui do outro lado no quarto, então, tem 3 de um lado e 3 do outro, e um no meio aqui. Aí, a gente já vai passar, laçar a agulha e já fazer o primeiro ponto alto em cima deste aqui para recomeçar. Aqui no gráfico, o que é indicado é que a gente faça o primeiro ponto alto dessa sequência, tem uma setinha embaixo, que se vocês olharem no gráfico, que indica que é para fazer o ponto alto aqui dentro mesmo da correntinha, tá? E aí, eu fiz todos, deixei o do meio aqui vazio, que no gráfico também a gente vê que tá vazio, né? Então, eu acho que fica mais legal fazer assim, tá? Porque fica bem certinho o ponto,
Mas se você tiver alguma dificuldade, até dá pra fazer só em cima do ponto, pegando a correntinha inteira, né, o ponto alto, aí fica igual essa parte aqui, tá? Fica dessa forma, cobrindo toda a correntinha. Então, é uma outra opção também. Então, aqui eu vou dar sequência até dar a volta toda. Então, aqui já finalizei os 7 pontos altos, vou laçar e seguir aqui, passando direto pra esse ponto alto sobre ponto alto aqui do lado. Então, finalizei aqui a última sequência de 7 pontos altos, né, presos aqui dentro da correntinha. Sobraram aqui 3 correntinhas, agora eu vou fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que a gente fez, que eram as 3 correntinhas iniciais, aqui na parte de cima. E aí, tá pronta mais uma volta aqui, 7ª volta. Então, aqui, nessa próxima sequência, que é a 8ª, a gente vai fazer o seguinte: dentro desse espaço de 5 correntinhas, a gente vai fazer 4 pontos altos, 5 correntinhas e 4 pontos altos. Daí, nós vamos fazer 7 correntinhas e prender com 2 pontos altos fechados juntos aqui nos pontos altos do meio, tá? Então, são 7, tem o central aqui e aqui, tá? Então, 2 pontos altos fechados juntos aqui, 7 correntinhas e recomeço a sequência. Então, tô aqui já com o meu nó corrediço, vou passar a agulha aqui no meio, subir o primeiro ponto alto, fazer mais 3, né, para a primeira sequência de 4, prendendo o fio aqui também, aí 5 correntinhas, mais 4 pontos altos, dentro aqui do mesmo espaço, 7 correntinhas, e aí os 2 pontos altos fechados juntos. Então, laço, pego aqui o ponto alto central, dá a volta de baixo, né? Laço, tiro só uma parte dele, laço de novo, venho aqui no outro ponto alto central aqui do outro lado, aí laço, tiro uma parte, depois tiro tudo junto. Aí, aqui, 7 correntinhas, e aí já laço o fio aqui para continuar fazendo, recomeçando essa sequência. Então, lacei e já venho para os 4 pontos altos, 5 correntinhas e 4 pontos altos aqui, dando a volta inteira dessa forma, tá? Então, essa é a próxima sequência. Então, fiz aqui meus 2 últimos pontos altos fechados juntos, vou fazer as últimas 7 correntinhas. E fechar com baixíssimo aqui no comecinho, primeiro ponto alto. E aí, tá pronta aqui mais uma volta. Agora, aqui na 9ª volta, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer 7 pontos altos, 5 correntinhas e 7 pontos altos, começando pulando esse primeiro aqui, fazendo nos 3 seguintes ponto sobre ponto e completando os outros 4 aqui dentro. 5 correntinhas, volto para os outros 4 aqui dentro e faço os últimos 3 pontos sobre ponto aqui, deixando o último livre. Aqui no meio, eu vou fazer 5 correntinhas, um ponto alto nessa partezinha aqui dessa alcinha, 5 correntinhas, outro ponto alto aqui, nessa outra alcinha, 5 correntinhas e recomeço, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vou passar minha agulha aqui por dentro desse ponto alto aqui onde eu vou começar, para puxar o anel corrediço, subindo 3 correntinhas, fazendo o primeiro ponto alto. Aí, vou fazer mais 3 pontos altos aqui, um do lado do outro. Aí, ponto sobre ponto, né? No começo aqui, e depois os outros 4 dentro do espaço de 5 correntinhas. Então, aqui é a sequência de 7 pontos altos, 5 correntinhas, e mais uma sequência de 7 pontos altos, começando com os 4 aqui dentro do espaço de correntinhas.
E os próximos 3 ponto sobre ponto aqui. Os pontos da carreira de baixo. Sobrando esse último aqui, livre, igual o primeiro que também ficou livre, aqui quando a gente começou essa sequência. 5 correntinhas. Aí, vou fazer o ponto alto aqui em cima dessas 7 correntinhas aqui da volta de baixo. Mais 5 correntinhas. Esse fio aqui já vou cortar ele. Aqui, mais um ponto alto aqui na outra alcinha aqui de 7 correntinhas. Mais 5 correntinhas. E aí, vou recomeçar a mesma sequência dos 7 pontos altos, 5 correntinhas e 7 pontos altos aqui. Então, já laço e venho direto para esse ponto aqui, que é o primeiro, onde a gente vai recomeçar. E sigo assim a volta toda. Finalizando aqui minhas 5 últimas correntinhas e vou fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, que foram essas primeiras 3 correntinhas aqui. Então, prendi aqui e essa foi a 9ª volta. Agora, a próxima volta vai ser a 10ª e vai ser a última que a gente vai fazer. Aqui, nessa mandala, também fui até a 10ª volta, ela ficou com 40 centímetros. Eu vou fazer essa outra aqui na mesma medida, mais ou menos, né? Vamos ver se vai ficar exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, o gráfico, na verdade, tem 15 voltas e as voltas que se repetem são bastante parecidas com as que a gente já fez, né? Então, dá até para vocês seguirem aí se vocês quiserem, tá bom? Mas eu vou parar na 10ª. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, na 10ª volta, a gente vai fazer 9 pontos altos aqui, deixando esses 3 livres. Então, a gente vai começar fazendo nesses 4 e vai fazer 5 aqui dentro para completar os 9. Aí, vai fazer as 5 correntinhas, mais 5 pontos altos aqui dentro, e aí, mais 4 para completar os 9, tá? Ficando 3 livres aqui. Aí, a gente vai fazer 6 correntinhas aqui e 3 pontos altos fechados juntos aqui, né? Um pegando nessa alça de 5 correntinhas, o outro nessa, o outro nessa. Então, 3 fechados juntos aqui. Não vou fazer o ponto picô que tem no gráfico, e aí vou fazer as outras 6 correntinhas aqui para recomeçar, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui meu nó corrediço, e aí eu vou começar aqui, então, pulando esses 3 primeiros pontos altos aqui, coloco minha agulha no próximo, puxo o nó para frente para fazer o primeiro ponto alto, 3 correntinhas, e aí eu vou fazer nessa sequência aqui, também prendendo o fio, um do lado do outro. Então, vou totalizar 4 pontos aqui. E mais 5 aqui dentro do espaço de correntinhas da volta de baixo. Então, aqui totalizei 9 pontos, vou fazer 5 correntinhas. E vou fazer mais 9 pontos altos. Então, começando aqui com os 5 pontos altos dentro do espaço primeiro. E mais 4 pontos altos aqui do lado, ponto sobre ponto. E agora, 6 correntinhas. E os 3 pontos altos fechados juntos. Então, lacei aqui. Vou trazer o primeiro ponto alto aqui, nessa primeira parte de correntinhas. Não vou tirar, não vou fechar o ponto todo, porque são fechados juntos. Então, laço de novo. Faço mais um aqui, também não tiro tudo. Laço. Faço mais um aqui, tiro uma parte e aí laço para tirar tudo. E aí, tá feito os 3 pontos altos fechados juntos. Aí, 6 correntinhas. E aí, vou recomeçar
a volta com esses 9 pontos altos, 5 correntinhas e 9 pontos altos, até dar a volta toda aqui. Então, aqui já laço e venho para o lugar aqui. Pulo os 3 primeiros pontos altos e recomeço. Então, tô finalizando aqui os 3 últimos pontos altos fechados juntos. Vou fazer as minhas 6 correntinhas e fechar com baixíssimo aqui no meu primeiro ponto alto, na terceira correntinha. Agora aqui não vou dar aquele nozinho, eu vou puxar. E eu vou fechar aqui, ó, pulo o primeiro ponto alto que tem, passo aqui por dentro da alcinha do próximo e volto fechando aqui. Vai ficar mais bem acabado. A gente dá um nozinho aqui atrás. Já vou arrematar esse fio, já vou esconder ele aqui. Agora, a gente tem alguns fios aqui pra cortar, pra esconder, né? Alguns eu já tinha cortado, porque eles já tinham ficado presos aqui por baixo desses pontos altos, então alguns eu consegui cortar. Os que eu não consegui, eu vou esconder. Eu tenho vários fios aqui que já estão próximos, ó, esse aqui, ele tá perto dessa parte aqui de pontos altos, então fica bem fácil de esconder. Então, vou encontrar aqui um lugarzinho para cada um e vou esconder e depois eu vou cortar. Aqui nesse central a gente já fechou bem ele, eu vou dar fazer um nozinho, para não correr risco de abrir aqui. E vou esconder esse fio também. E aqui a gente vai cortando todas essas pontinhas que sobraram. Então, depois de arrematar e cortar aqui todos os fiozinhos, a mandala tá pronta para ser colocada no aro. Antes é importante a gente dar uma esticada nela, assim, com os alfinetes, numa cama, num sofá, para ela, isso chama blocagem, né? Para ela acomodar um pouco o tamanho e a gente acaba até escolhendo o aro mais correto pra gente colocar, porque esse fio ele também laceia um pouco, então é bom a gente fazer isso, deixar um tempo, às vezes, se possível, até de um dia pro outro, e aí a gente vai ver o tamanho certinho do aro. O que é importante na hora da blocagem é a gente deixar a mandala bem esticada e da forma mais circular possível. Bom, então depois de blocar a mandala, eu tô escolhendo aqui o tamanho do aro. Eu peguei esse aro que também é de 40 centímetros, igual da outra mandala que eu fiz. E eu acho que tá suficiente, tá? Porque a mandala já tá bem esticada aqui. Não precisa ser maior do que isso, tá? Aqui com 3 centímetros, um pouquinho mais, 3, né? 3, entre 3 e 4 centímetros em volta aqui, colocando a mandala no centro, fica essa distância, tá? E aí, você puxando, você vê que ele vem com facilidade, né? Você consegue chegar até as pontas, até a borda do aro, mas sem ficar frouxo e nem tá forçando demais também. Então, essa mandala aqui, a gente vai fazer a amarração de cada pedacinho, não vai fazer aquele fio único como a gente usa em várias mandalas que eu já fiz aqui. Aí a gente vai cortar uns pedaços de fio, assim, de uns 30 centímetros, para ficar confortável depois na hora de arrematar. Senão fica muito ruim de arrematar quando o fio tá muito pequenininho. Então, a gente vai passar aqui no meio mesmo, tá? Desse vão. E vai amarrar cada pontinha dessa primeiro. Eu gosto sempre de amarrar as pontas que estão
opostas, né? Fica mais fácil aqui. Então, vou cortar aqui vários pedacinhos de fio e vou amarrando todas. Então, eu cortei aqui vários pedacinhos de fio, eu já amarrei essa segunda ponta. Aqui não tem muito segredo, é só a gente puxar, esticar, amarrar aqui com 2 nós, todas as pontinhas, tá? Facilita um pouco amarrar, assim, as pontas opostas, porque vai ficando mais certinha a mandala. Então, agora aqui que a gente já amarrou as 12 pontas, a gente pode até dar uma organizadinha aqui pra centralizar. Eu gosto de ir virando ela assim, que aí eu vou vendo se todas as pontas estão... Depois, no fim, a gente dá mais uma ajeitadinha aqui, tá? Mas só pra deixar já mais ou menos certo. Aí, o que que a gente vai fazer com todas essas pontas aqui? A gente vai virar o trabalho, aqui é o lado certo, né? A gente vai virar o trabalho, deixa no avesso, aí a gente vai puxar esse nó que a gente fez aqui, ó, pra perto do começo aqui do trabalho. Aperta bem aqui, e aí a gente vai arrematar os fios por aqui, tá? Escondendo cada fiozinho, cada dupla de fiozinho desses aqui dentro dessa parte que a gente fez de pontos altos. Não é tão difícil, né? Aqui onde tem as correntinhas tem que ir com um pouquinho mais de cuidado, mas aqui já com os pontos altos já facilita bem. Então, aqui a gente vai passando a agulha por dentro daqui dessa parte da correntinha, quase enrolando, né, o fio aqui em volta da correntinha, para ele ficar bem discreto. E quando chegar, então, no ponto alto, aí aqui já facilita, né? Eu só vou descer aqui um pouquinho. E aí, a gente esconde aqui dentro. A gente faz isso aqui dos dois lados, né, com os dois fios. Eu gosto de levar um para cada lado. E a gente vai repetir isso em todas as pontas. Então, finalizei aqui, eu já arrematei todos os fios e vou cortar cada pontinha dessas. Então, cortei aqui todos os fiozinhos que tinham sobrado e, na verdade, tá pronta a nossa mandala. Aqui a gente só precisa dar uma olhadinha se as pontas estão proporcionais aqui de um lado e de outro, porque a mandala sempre fica mais bonita quando ela tá bem simétrica, né? Mas isso é fácil de ajeitar. Se tiver tortinho assim, é só você puxar um pouquinho para lá ou para cá e ela fica direitinho. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido acompanhar, entender tudo. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Agradeço muito por vocês estarem aqui comigo e me sigam também lá no Instagram, tá bom? Um beijo, até a próxima!